pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, um assunto que foi introduzido em duas aulas anteriores, já antigas. Quem quiser pode acessar essas aulas através dos cards que estão disponíveis no canto superior direito da tela. Vamos lembrar que gênero textual é um conceito relativo à situação em que o texto é produzido. Quando nós falamos coisas do tipo, escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei aquela notícia assustadora, achei o filme interessante, adorei a propaganda. Tudo isso, carta, e-mail, filme e por aí vai, são gêneros textuais. Sendo que nessa aula nós vamos abordar o gênero textual artigo de opinião, que costuma ser comum em provas do Enem. Trata-se de textos que trazem opinião de expressa responsabilidade de quem as assina, tratando de um assunto da realidade objetiva que a imprensa está divulgando. Um editorial de revista ou de jornal não deixa de ser um artigo de opinião em que a responsabilidade é do veículo de imprensa. Dissemos que é um gênero textual comum em provas do Enem. Então nós vamos comentar uma questão da prova mais recente em que um artigo de opinião caiu. Vamos adiantar o seguinte: é aceitável que o candidato atribua a essa questão um nível fácil. Aliás, essa é a tendência de quem estiver adotando o método que nós já propomos em outra videoaula. Talvez um nível médio, mas convém lembrar que mesmo que nós consideremos o nível fácil, não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa. Essa é uma típica questão em que, se o candidato se deixar levar pela pressa, pode cair numa armadilha. Porque entre as alternativas incorretas há uma armadilha cabeluda. Se o candidato não tiver cuidado, ele cai nessa armadilha. E o que é pior, pode também eliminar justamente a alternativa gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Uma polêmica relacionada à Covid-19 com clara relação com a educação física foi a discussão sobre a reabertura ou não das academias de ginástica em plena pandemia. Entre os argumentos apresentados pelos que defendiam a abertura estava o de que o exercício teria um efeito protetor contra a Covid-19, pelo fortalecimento do sistema imunológico. A realização dessas práticas pode ser importante para a saúde, inclusive com foco na melhoria e manutenção da saúde mental, mas em muitas recomendações há mais um sentido de ter que fazer com caráter obrigatório. Outro ponto ignorado diz respeito ao aconselhamento para a realização de exercícios físicos em casa durante a pandemia, considerando aspectos como a habilidade das pessoas realizarem essas atividades, suas preferências, as condições das residências, etc. Entendemos que essas recomendações, algumas vezes de caráter persecutório e descontextualizado da realidade de muitas pessoas, não favorecem um olhar mais ampliado sobre a saúde. Segundo o texto, no contexto da pandemia, a relação entre exercício físico e saúde deveria considerar a importância de melhorar as defesas orgânicas contra a doença. B. Recomendação de que as atividades físicas atendessem às preferências individuais.
C. Relevância de adaptar as atividades físicas à realidade social dos sujeitos. D. Obrigatoriedade de adotar o hábito de praticar atividades físicas em casa. E. Necessidade de que as academias se mantivessem abertas para a orientação das práticas corporais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o que deveria ser considerado, segundo o texto, no contexto da pandemia, pela relação entre exercício físico e saúde? Bem, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão. Inevitavelmente, você vai ler as alternativas na ordem em que elas aparecem na questão. Quando você chega na alternativa B, sente aquele cheirinho gostoso de gabarito, como quem passa por perto da cozinha e sente aquele cheiro da comida que mais gosta. Aliás, é um cheirinho tão gostoso que depois você lê essa alternativa B, a alternativa C passa a ter um fedor de erro da extrapolação, que é aquele erro que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto, porque parece que o que está nessa alternativa C não se encontra em lugar nenhum do texto, só que está sim, em outras palavras. Vamos esperar para mais adiante lermos o texto mais atentamente. Tomem cuidado para não descartar a alternativa C, até porque descartar uma alternativa como essa depois da primeira leitura é muito arriscado. No fim das contas, isso também é válido para a alternativa B. Por enquanto, o candidato está na fase de pré-leitura e essa é apenas uma das questões que ele tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. As alternativas A, D e E são mais fáceis de serem descartadas, embora a alternativa E também pareça um pouco suspeita. Então, se o candidato ficar na dúvida entre as alternativas B e C, ele atribui um nível fácil de resolução. Se ainda estiver suspeitando da alternativa E, ele atribui um nível médio. Só que, por enquanto, de qualquer maneira, a alternativa B está cheirando a gabarito. Então, vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Marcamos uma seta ao lado da alternativa B. Agora vamos reler o texto cuidadosamente. E aí, releram? Trata-se de um artigo de opinião que foi publicado em um periódico, como nós podemos ver na fonte que nós estamos colocando em vermelho. Por aí podemos ver que esse artigo foi publicado no ano de 2020, quando o mundo estava em pleno estado de pandemia. Uma época em que, todos lembram, o contato físico entre as pessoas representava risco de vida sem nenhum exagero. 2020, a vacinação ainda não havia nem começado aqui no Brasil. Em alguns países, a vacinação começou no final daquele ano, mas aqui no Brasil só começou no ano seguinte. Esse artigo de opinião discute uma polêmica que estava rolando na época. No caso, isso que nós estamos destacando em vermelho agora. A questão da reabertura ou não das academias de ginástica. O artigo se coloca contra essa reabertura. De que maneira? Primeiramente, ele mostra um argumento de quem defendia essa reabertura. Que argumento é esse? De que o exercício físico teria o efeito de fortalecer o sistema imunológico das pessoas, atuando, por conseguinte, contra a Covid-19. E a crítica a isso veio pouco depois, nesse trecho que nós estamos sublinhando agora, relacionado ao caráter
obrigatório das academias. A seguir veio outra crítica, relacionada à possibilidade de se praticar exercícios físicos em casa. Deem uma pausa para reler o trecho e percebam que parece remeter à alternativa B como gabarito da questão, principalmente se nós considerarmos o trecho que nós estamos sublinhando agora. Não é que a preferência das pessoas, pelo menos segundo o artigo, deve ser considerada? Sim, deve, mas comecem a perceber que esse fator, a preferência das pessoas, é apenas um dos aspectos que o texto chama a atenção para ser considerado. Vamos supor que o texto terminasse nesse trecho. A questão poderia ser anulada, porque aí tanto a alternativa B quanto a alternativa C responderiam à pergunta do enunciado. A questão teria, então, mais de uma alternativa como resposta à pergunta do enunciado. Só que o texto não termina ali. Vejam esse trecho que nós estamos destacando em verde. Esse trecho faz com que o artigo reconheça uma limitação da ideia que ele mesmo, o artigo, defende. Levar em consideração esse conjunto de aspectos que nós estamos sublinhando em vermelho, pelo menos de acordo com o texto, não favorecem um olhar ampliado sobre a saúde, como nós estamos sublinhando em verde. Então entendam o seguinte, um olhar ampliado sobre a saúde envolve as condições gerais da saúde das pessoas, a habitação, seus hábitos alimentares, a saúde no dia a dia, etc, etc. Segundo o texto, por que esses aspectos sublinhados em vermelho não favorecem esse olhar ampliado sobre a saúde? Por causa disso que nós estamos sublinhando em verde agora, o caráter persecutório e descontextualizado da realidade de vida de muitas pessoas. Então reparem que a relação que o texto faz entre saúde e exercício físico pede para se considerar uma visão mais ampliada de saúde, de modo que isso ocorrerá quando não houver mais o caráter persecutório e descontextualizado da realidade de vida das pessoas. Então teremos que considerar tudo que está sublinhado em vermelho, ou seja, as preferências individuais da pessoa é apenas um desses aspectos, o que nos leva a concluir que a alternativa B não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Volto a dizer o motivo. Essa alternativa só considera um dos aspectos a serem levados em conta. Aspectos esses que ainda vêm com etc. De certa forma, o que o artigo defende é que a prática de exercícios físicos em casa considerasse o conjunto desses aspectos, tomando-se cuidado para não desconsiderar o caráter persecutório e descontextualizado da realidade das pessoas. Ou seja, a alternativa C, essa sim, responde corretamente à pergunta do enunciado de acordo com o texto. Quando falamos em realidade social dos sujeitos, estamos falando de aspectos contextualizados com a realidade das pessoas, inclusive com suas preferências. Agora que nós entendemos o erro da alternativa B, vamos acrescentar que as alternativas A e D cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto, enquanto que a alternativa E, tal como a alternativa B, seria uma resposta incorreta à pergunta do enunciado. Pelo seguinte, quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto e perceber que o mais próximo que o texto fala sobre essa ideia da alternativa E é o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Reparem que essa premissa é usada como exemplo de argumentos que falam a favor da reabertura de academias.
Então, responder a pergunta do enunciado com essa alternativa seria ir no sentido contrário ao que o texto defende. Agora vejam a alternativa A, que é exatamente o ponto de vista diametralmente oposto àquele que o texto defende. O texto critica a reabertura das academias, mais precisamente pelo caráter de obrigatoriedade que estaria embutido nisso. Por fim, vejam a alternativa D. Como dizer que o texto quer que se considere a obrigatoriedade da prática de exercícios físicos em casa, se um dos pontos que o texto chama atenção é justamente o aconselhamento de tais práticas. Ainda acrescentando mais adiante que o caráter persecutório não favorece um olhar mais ampliado sobre a saúde. Impossível. Essa alternativa é absurda em relação ao texto. Então a alternativa C é exatamente a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, aproveitando o assunto do gênero artigo de opinião, nós comentamos uma questão do Enem, a qual nós podemos até atribuir um nível fácil de resolução. Mas, lembrando, se o candidato não tomar cuidado, pode cair numa armadilha muito cruel que essa questão contém. E no fim das contas, nós já comentamos em várias outras videoaulas algumas questões do Enem em que caíram artigos de opinião. Isso sem falar de outras aulas em que nós interpretamos textos que eram artigos de opinião. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas o nosso canal. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.